Amém. Graça e paz da parte do Senhor, irmãos. Amém. É sempre uma alegria revê-los, é sempre uma alegria rever os pastores, os obreiros, os ministros dessa igreja. Uma alegria, a amizade que Deus colocou em nossos corações. Para eu não voltar a esse assunto que vou falar agora ao final da mensagem, eu adianto que eu trouxe livros, alguns poucos, assim, relacionados às Crônicas de Nárnia. Deve ter, talvez, o Imaginário e as Crônicas de Nárnia, um exemplar, ou Lições das Crônicas de Nárnia, um outro, Teologia Imaginária, um outro. Eu trouxe também um livro que é Introdução aos Imaginários Sociais, um livro que eu produzi para um público acadêmico, mas que mostra como se formam as visões de mundo. E aproveitei nele a oportunidade para falar contra a ideologia de gênero e falar acerca da nossa visão de casamento. Outro livro, A Essência do Direito, é um livro bem técnico sobre direito, mas ele começa com a existência de Deus e aquela lei natural, moral, que Deus gravou no coração de todo homem. E eu trouxe, por último, em maior quantidade, o último que publiquei, que é Filosofia e Política em Tempos de Crise, um livro para o nosso tempo. É sobre o pensamento de um autor cuja esposa era judia, que viveu durante a Segunda Guerra, perdeu seu cargo universitário sob o regime nazista, e lá traz o seu pensamento, que faz críticas ao nazismo, faz críticas ao comunismo, faz críticas às ambições teóricas da psicanálise, e ele foi um autor que mostrou que não se poderia pensar a filosofia sem Deus. Tirando Deus da história, os direitos humanos iam por água abaixo. E no livro eu procuro fazer um diálogo entre o pensamento dele e de dois autores notadamente cristãos. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, e Hermann Doivert, que foi um filósofo evangélico do início do século XX. Então, os irmãos que porventura tiverem interesse, são esses os assuntos de que tratam esses livros. Vamos orar nesse momento, pedir a graça de Deus para que venha em nosso auxílio. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento sublime em que podemos ler e meditar na tua palavra. Te louvamos por este livro santo, Pai, que abre para nós as portas do céu, que faz a tua mente, o teu propósito, o teu plano conhecido, que nos dá notícia de Jesus, que o revela para nós através do Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, ensina-nos a vigilância, a firmeza, a coragem para viver estes dias de oposição ao Evangelho, meu Deus, com confiança, com segurança e, acima de tudo, com esperança, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo isso nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo de número 1. Aos Filipenses, capítulo 1, nós começaremos pelo versículo de número 27. Aos Filipenses 1, a partir do verso de número 27. Diz assim o apóstolo Paulo: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Amém. Até o versículo de número 30. Meus amados irmãos,
Nós fomos comissionados pelo Cristo ressurreto a pregar o Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Nós pregamos fatos ocorridos, concernentes à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. O propósito para o qual ele veio, o sentido de sua morte expiatória, sua ressurreição triunfal, sua ascensão à destra de Deus, para ser o sumo sacerdote da nossa fé, o nosso advogado e intercessor. Pregamos estes fatos e chamamos aqueles que nos ouvem a uma resposta congruente a eles, adequada. E essa resposta esperada é o arrependimento dos pecados cometidos e a fé no Senhor Jesus Cristo, não apenas para receber de suas mãos ensanguentadas o perdão de pecados, mas para receber também da sua vida ressurreta uma transformação que nos liberte da força do pecado para andarmos em novidade de vida. Este evangelho, embora seja uma boa notícia, é uma boa notícia que opera no coração de homens e de mulheres. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem é sobre salvação, reconciliação do homem com Deus, colocação do homem no propósito de Deus, que culmina na glória celestial. Essa mensagem é sobre isso, mas ela impacta a tudo na sociedade. É isso que este mundo não consegue entender. Para eles, nossa fé deveria ser uma coisa doméstica, para a nossa casa, para os nossos fins de semana, quando nos reunimos, mas que não deveria entrar nos nossos trabalhos, ocupações, profissões, nas nossas opiniões na esfera pública. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, nos coloca debaixo do senhorio de Cristo. Fomos comprados por bom preço, por preço de sangue, não por ouro ou prata. Quando reconhecemos o preço do resgate de Cristo, reconhecemos também o seu domínio e propriedade sobre nós. Por isso que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E Jesus não é Senhor apenas da nossa casa ou dos nossos fins de semana, ou dos momentos em que estamos reunidos para culto. Ele é Senhor de cada segundo da nossa existência. Ele não é nosso Senhor apenas em atividades religiosas. Ele é nosso Senhor em atividades profissionais. Ele é nosso Senhor em todas as opiniões que damos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz como deve ser o marido, que deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu-se por ela. A Bíblia diz como deve ser a esposa, que deve reverenciar o marido, como a igreja deve reverenciar a Cristo. Como os pais devem criar os filhos na disciplina e temor do Senhor. Como os filhos devem tratar os pais, obedecendo-os e honrando-os como ao Senhor. A Bíblia diz como deve ser o Senhor e como é que deve ser o servo. A Bíblia diz que devemos nos submeter às autoridades, mas a Bíblia diz para que Deus constituiu a autoridade em Romanos 13, para que saibamos quando ela está desviada de suas funções, e como profetas e arautos nessa hora, levantemos a nossa voz contra um poder secular que tenta
desafiar os limites estabelecidos por Deus. Nós, portanto, irmãos, não temos uma fé de momento, uma fé que fica em lugares. Nossa fé nos acompanha e é inseparável de nós, porque Jesus é Senhor de todo centímetro quadrado por onde pisa o nosso pé. Essa mensagem traz, portanto, um impacto. Ela não é diretamente política, mas ela estremece a política deste mundo. Ela não é diretamente social, cultural, mas ela impacta a sociedade e a cultura onde ela é pregada. E é por isso, irmãos, que cristãos ao longo da história foram perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos pelas autoridades judaicas. Estevão foi julgado pelo Sinédrio. Por quê? Porque a sociedade judaica se organizava em torno do templo e em torno dos ritos da lei. Os cristãos não desprezavam os ritos da lei, mas diziam que eram sombras que tinham agora sido cumpridas em Cristo, que era a imagem exata das coisas. E que aquelas sombras agora caducaram, porque diante da realidade a sombra não é mais necessária. Eles prenunciavam o julgamento sobre Israel por ter rejeitado o Messias, que Jesus havia dito que aquele templo seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra. Isso parecia desafiar toda aquela sociedade em suas estruturas, e os cristãos foram perseguidos no mundo judaico. Inicialmente, os romanos não se interessaram de perseguir os cristãos. Quando lemos o livro de Atos, vemos judeus perseguindo e às vezes até levando cristãos a autoridades romanas, e as autoridades dizendo: nós não temos nada a ver com isso é coisa da lei de vocês. Mas a partir de um determinado momento, o Império Romano começou a se preocupar com os cristãos e estremeceu com eles. Porque o Império Romano era o mais ecumênico de todos os impérios. Eles não impunham aos povos dominados a sua religião particular, eles respeitavam a religião de cada nação. Mas eles viam a religião como um traço de uma cultura nacional. Cada povo tem a sua religião, nós vamos respeitar. Eles tinham lugares para a exibição de muitos deuses. Havia, como nós sabemos, o aerópago. Havia, portanto, múltiplos cultos. Todos eram tolerados. Os judeus eram tolerados porque, embora os judeus entendessem que a mensagem deles valia para todo o mundo, eles não eram tão devotos a um processo de conversão das outras nações. Ficavam fechados. E os romanos viram: bem, essa coisa que os judeus dizem também é deles, o Deus deles aí é deles, como tem o Deus dos gregos, o Deus dos persas. Mas os cristãos saíam pregando o evangelho em toda parte, cumprindo o ID de Jesus. Eles não conheciam limites territoriais. E por toda parte do Império Romano tinha gente se convertendo a Cristo, e mais, dizendo que todos os outros deuses eram falsos e só Jesus era o Senhor. Quando imperadores romanos viram isso, então pensaram: bem, eles estão indo por todos os territórios, não é uma coisa nacional, não é uma cultura local, eles estão levando isso por todo o horizonte do império, e ainda ficam dizendo que esse Jesus deles é o Senhor absoluto. Então os imperadores romanos, amedrontados, diziam que os cristãos podiam continuar adorando Jesus, desde que diante do imperador dissessem que ele era o único Senhor absoluto. Mas os cristãos batiam o pé e diziam: só Jesus é o Senhor. Foram lançados às feras, foram lançados aos leões.
Os romanos diziam: vamos vê-los correr das feras. Mas eles não corriam, eles cantavam. E muitas daquelas feras paravam diante deles, em vez de partir para cima. Inúmeras pessoas que estavam nessas arenas se converteram, impressionados com a maneira como os cristãos morriam, confiantes. O Império Romano foi sacudido pelos cristãos. Em Éfeso, toda a cidade girava em torno do culto à deusa Diana. Quando os discípulos chegaram lá e pessoas começaram a ouvir o evangelho, as autoridades locais ficaram com medo. Vai mexer com a economia do lugar. Note, eles não pregavam economia, mas mexia com a economia o que eles pregavam. Mexia com a cultura, mexia com as estruturas. Vai acabar com a economia. A cidade vive do culto à deusa Diana. E houve perseguição sobre os apóstolos. Essa mensagem, como eu disse, é sobre salvação. Mas ela vai impactar a cultura, ela vai impactar todas as relações humanas, porque Jesus é o Senhor em todo lugar, em toda hora e sobre todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que queriam calar os cristãos em relação à pregação do Evangelho. Mas Paulo diz uma coisa interessante na carta aos Gálatas. No capítulo de número 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. As outras religiões naquele tempo tinham o seu discurso, mas diziam: é do nosso Deus, tem o outro Deus lá, ele diga o que quiser. Mas o cristianismo é só há um Deus, só há um evangelho. E se passar disso, se subtrair, é anátema, é amaldiçoado. E Paulo, de uma cajadada só, refutou o que veio a ser o catolicismo romano e o mormonismo. Porque o catolicismo diz: quem nos deu a Bíblia foi a igreja. E só a igreja pode interpretar a Bíblia, porque sem a igreja não haveria Bíblia. A igreja é superior à Bíblia, ela diz o que a Bíblia significa, mas nós não aceitamos isso. Não é a Bíblia que tem que se dobrar à igreja, é a igreja que tem que se dobrar à Bíblia. E Paulo deixa isso claro, porque Paulo coloca sua autoridade apostólica abaixo do evangelho. Ele diz: ainda que eu mesmo queira pregar outro evangelho, eu não posso. A Bíblia, o evangelho está acima da minha autoridade. Os mormons têm o livro Mormon, que eles dizem que é o outro testamento de Jesus trazido por um anjo. Mas Paulo diz: ainda que um anjo do céu venha e vos anuncie outro evangelho além deste, seja anátema. E ele diz no versículo 9: assim como já vos dissemos, ele diz tudo de novo. Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? O que é que ele quer dizer com isso? Tem muita gente que quer modificar o evangelho, aculturar o evangelho. O evangelho é para impactar a cultura, não é a cultura que é para modificar o evangelho. Por isso que nós não defendemos nem teologia da prosperidade e nem teologia da libertação. Porque a teologia da prosperidade é um evangelho moldado pelo capitalismo, e a teologia da libertação é um evangelho moldado pelo marxismo. Mas nós não aceitamos evangelho aculturado. Nós só aceitamos o evangelho da graça de Deus. E Paulo diz: eu estou persuadindo quem? Eu estou persuadindo Deus a aceitar as coisas dos homens? Ou eu estou persuadindo os homens a aceitar as coisas de Deus? A resposta para o evangelho é arrependimento. Arrependei-vos, disse Jesus em Marcos, e crede no evangelho. Não é Deus que tem que mudar para aceitar as modas culturais. É o homem que tem que abandonar
seu pensamento próprio e voltar-se para Deus. Arrependimento vem de uma palavra grega que quer dizer mudança de mente, metanoia. É o homem que tem que mudar de mente e aceitar o Evangelho. Paulo disse: eu não estou tentando fazer Deus aceitar as coisas dos homens. Eu não persuado a Deus, eu persuado aos homens. São os homens que têm que mudar. Por isso pregar o Evangelho não é adular, não é colocar isca mundana para a pessoa gostar da igreja, por aquilo que ela já gosta no mundo. Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos é deixe o homem os seus maus caminhos. O Evangelho é totalmente incompatível com a psicologia moderna. A psicologia moderna é autoestima, é pense elevado, pense positivo, nunca veja nada negativo em você. Culpa é frustração e tal, você não tem que se arrepender, não existe certo nem errado, você tem é que ter os seus próprios planos, seus próprios projetos e tal. Mas a minha Bíblia diz: arrependei-vos! A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós olhamos para nós e não vemos nada, olhamos para as nossas obras e elas não passam de trapos da imundície, mas o Evangelho vira a nossa cabeça para a cruz, para o lugar onde o sangue foi vertido, para o lugar onde o grito do está consumado estremeceu a terra. Aleluia! Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Aleluia! Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então em Gálatas 1:10 Paulo diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E Paulo tinha uma preocupação com fidelidade. O que se requer dos dispenseiros, os anunciadores da mensagem, é que sejam fiéis. Não acrescente a sua opinião, não. Não traga seu colorido, não. Como diz Paulo a Timóteo, prega a palavra. Aleluia. Paulo diz: o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Isso também vos entreguei. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Essa mensagem vai trazer impactos, irmãos. Não tem como pregar o Evangelho sem confrontar esta cultura de agora. Porque nós estamos vendo algo pior do que o tempo do paganismo. C.S. Lewis dizia que no tempo em que os cristãos evangelizaram os pagãos, a coisa era melhor. Primeiro, porque os pagãos não conheciam o Evangelho e tinham a curiosidade de ouvir, como a gente vê no aerópago de Atenas, as pessoas tinham curiosidade para ouvir o que é que Paulo tinha para dizer. Segundo, o paganismo ainda tinha muitas noções que os cristãos poderiam aproveitar, porque eram resíduos do bom senso. Eles ainda tinham noção de que há um Deus, de que seja lá quem fosse esse Deus a que eles cultuavam, poderia estar irado contra o pecado deles, havia noção de pecado, que eles tinham que arranjar uma maneira de fazer expiação da culpa e procuravam lá com as suas invenções encontrar uma. Mas nós não vivemos agora numa sociedade neopagã, vivemos numa sociedade pós-cristã. É pior. Sabe por quê? Porque as pessoas julgam saber o que é o cristianismo quando nada sabem, mas só porque a sociedade ocidental já passou por uma fase que o cristianismo foi muito presente. Quando a gente vai pregar, já sei o que é isso. Não quero ouvir não, como se ele tivesse sido vacinado e criado anticorpos. Ele não quer nem ouvir.
Eu não quero ouvir, como se o cristianismo fosse uma doença contra a qual ele já tem anticorpos. Eu não quero ouvir, eu já sei disso. Isso aí não funciona. Quando você vai ver, ele nunca leu a Bíblia, ele não sabe de nada, mas ele acha que sabe o que é o cristianismo. Pelo que ele vê em livros de história mal escritos, em citações fragmentárias. E mais, ele não tem conceito de pecado, de culpa, de expiação, de verdade. Francis Schaeffer, um filósofo cristão, teólogo cristão, ele dizia que ia chegar o tempo, que já chegou, e que antes de eu pregar a verdade, eu tenho que convencer alguém de que existe verdade. Porque ele acha que tudo é relativo. Porque ele não acredita mais em pecado, em gravidade de pecado. Na área sexual, a nossa sociedade não quer ver mais pecado em lugar nenhum. Sodomia é normal, adultério é normal, fornicação é normal, tudo que importa é a felicidade, o bem-estar. O elemento hedonístico de prazer e felicidade entrou nessa área, e pecado seria você não querer ser feliz. Mas você pode fazer tudo o que você queira. Não existe mais moralidade sexual. É uma loucura. Porque se existe moralidade no comer, quem come muito é glutão. Existe moralidade no trabalho, quem não quer trabalhar é preguiçoso. Por que é que na área sexual não haverá de ter moralidade, certo e errado? Mas eles querem tirar essa esfera do âmbito moral. Mas, meus irmãos, a Bíblia condena os pecados sexuais. A Bíblia condena a impureza. A Bíblia condena a imoralidade. A Bíblia condena todos esses pecados, essas transgressões. Eles não só querem negar o pecado, eles querem negar a criação de Deus. Com concepções evolucionistas, negando o conceito de homem e de mulher, mas a minha Bíblia diz: macho e fêmea os criou. A biologia está do nosso lado, a genética está do nosso lado. Só está do lado deles invenções recentes. Mas há uma tentativa de desconstrução de tudo aquilo que dá plausibilidade ao Evangelho. Se a criação é negada, então não houve um Deus que criou e não houve queda. Se não há homem nem mulher, então a realidade não é ontológica, é o que cada um acha que é. Se não existe moralidade na área sexual, então pronto, também praticamente não vai existir mais pecado em outras áreas. Meus irmãos, nossa mensagem não pode ser pregada sem a noção de pecado. Nós só podemos fazer as pessoas entenderem boas notícias, que é o que significa evangelho, se elas primeiro sentirem que estão em perigo. Nós pregamos a lei. Nós pregamos a lei de Deus, não como adventista, como tábua de salvação. Eles aí, como diz a Bíblia, usam a lei ilegitimamente. Paulo diz a Timóteo, mas nós usamos a lei legitimamente. Nós usamos a lei como espelho para mostrar o pecado. Nós usamos a lei de Deus para mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós mostramos a lei para dizer que quem obedeceu 9 mandamentos e descumpriu um é culpado de a todos ter desobedecido, porque o nosso Deus não está contando obediência não, para Ele é tudo ou nada. O Evangelho vem para curar, mas a lei é que vem para ferir. Deus primeiro fere, depois cura. Deus primeiro derruba, depois levanta. Deus primeiro abate, depois ressuscita. Se não houver pecado, gravidade de pecado e juízo, então não tenho boa notícia para contar. Mas existe juízo. Existe pecado. Existe inferno eterno. E não tem porta de salvação que não pelo Evangelho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Ou você vai com ele para o céu, ou então sem ele você vai para o inferno. Porque o caminho largo que conduz à perdição é largo, porque você pode entrar de várias maneiras por ele. Pode entrar fumando, bebendo, se prostituindo, mentindo, odiando, se orgulhando. Mas o caminho para o céu é estreito, porque só entra lá através de Jesus. Só entra através de Jesus. O evangelho, irmãos, foi pregado na contramão do mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Eu vou ler até o 24. Paulo diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo diz: nós não satisfazemos a expectativa de ninguém. Os judeus querem sinal. Alguém diz: pastor, Jesus fez tantos sinais. Por que os judeus estavam pedindo mais sinal ainda? É porque os judeus queriam um sinal vinculado a uma vitória. Moisés fez vários sinais no Egito, mas saiu de lá com o povo e Faraó ficou debaixo da água com os seus cavaleiros lá. Jesus fez sinais, mas para os judeus terminou na cruz. Eles queriam um sinal que envolvesse vitória. Uma vitória contra Roma, uma vitória triunfal. Mas Jesus, para eles, teve os seus sinais todos desmerecidos pela cruz. Até os discípulos de Emaús se balançaram. Nós pensávamos que era esse aí, fez sinais, prodígios, mas ele morreu. E o Cristo ressuscitado andando com eles. Os judeus pedem sinal. Os gregos queriam sofisticação teórica. Esse negócio aí de um filho de Deus que se encarna e morre e sangra e que trabalhou como carpinteiro, não engolimos não. Nós queremos um filósofo, um mestre, um iluminado. Não esse daí. Queriam sofisticação. Paulo disse: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria. Está aqui as demandas do mercado religioso. É o que eles querem, é um Cristo aí dentro desse escopo. Mas eu não quero nem saber o que é que eles querem. Eu quero saber o que é aquele que me enviou para pregar. Eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. No versículo 26, Paulo diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Meus irmãos, imaginam isso? A ordem de Jesus para a gente pregar esse evangelho está na contramão da natureza humana. Eu vou pregar não o que as pessoas esperam ouvir, mas o que elas não esperam. Para pregar o evangelho, eu vou ter que insultar as pessoas. Elas pensavam que era tão boas, eu vou ter que dizer: vocês são pecadores miseráveis. Eu vou ter que insultá-las na sua autoestima, para chamá-las ao arrependimento. Vou pregar aquilo que elas não esperam. Para uma mensagem dessa funcionar, irmão, só pelo poder de Deus. Sabe o que é que eu fico me lembrando? Dos 300 de Gideão. Deus disse: olha, Gideão, tem muita gente aí contigo. Se vocês ganharem, vão achar que foi a força de vocês. Libera os covardes e os tímidos. Foram embora. Tem muita gente ainda. Se chegar aí na água, quem se deitar para beber água, vai embora. Foram embora, ficaram só 300. Com 300 vocês vão saber que a vitória fui eu que dei. Não foi vocês. Então, para que a gente saiba que não é a nossa estratégia, não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência, Deus manda a gente pregar uma coisa que está na contramão de tudo que se espera. Nós não vamos adular, nós vamos dizer que os homens são pecadores e eles têm que se arrepender. Para essa mensagem funcionar, só debaixo do poder de Deus.
Por isso que a igreja, irmãos, não pode sair do cenáculo. Porque essa mensagem foi forjada no fogo. Essa mensagem só prospera debaixo de fogo pentecostal. Essa mensagem só prospera debaixo do poder de Deus. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando a igreja perde poder, que ela começa a ser tentada. Antes crescia tanto, dava tão certo, agora nós não conseguimos mais impactar. Vamos ver o que é que a gente pode ceder, o que é que a gente pode negociar. Não tem que negociar, não tem que especular, não tem que calcular, não tem que dialogar com a serpente como fez Eva. Tem que voltar para o cenáculo, baixar o joelho e dizer: faz de novo, Senhor, manda fogo. Aqui em 1 Coríntios 2, Paulo diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, quem vê Paulo pensa que ele era um super-homem, mas Paulo diz aqui no versículo de número 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande temor. Paulo diz: quando eu fui aí, eu fui estremecendo. Mas na hora que ele abriu a boca, o poder de Deus se revelou. Eu conheci um pastor, e ele disse assim para mim, ele disse: pastor Glauco, eu estava num culto, e tinha uma pessoa que tinha se convertido lá, uma mulher, e o esposo dela estava revoltado, porque ela estava indo à igreja, havia se convertido. Ele entrou com um facão para me matar na hora do culto, e veio pelo corredor. E eu estava pregando cheio da unção do Espírito Santo. E eu desci do púlpito e saí andando na direção dele, olhando olho a olho dele. Ele ficou imóvel, sem iniciativa. Eu tomei o facão da mão dele e disse: sente aqui. E ele sentou. E eu preguei o evangelho naquele dia e ele me ouviu. Quando terminou o culto, ele veio falar comigo. E ele disse: pastor, eu vou continuar vindo para a sua igreja, porque eu estou impressionado com a sua coragem. E o pastor disse para mim, pastor Glauco, que ele nem sabia, mas meus pés estavam tremendo, que a unção já tinha passado. Nós somos fracos, irmãos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! Nós estamos vivendo num tempo estranho, irmãos, porque no passado o mundo era mundo, mas havia ainda um sentimento de vergonha. As pessoas faziam as suas mazelas em oculto, elas adulteravam, por exemplo, fornicavam, mas não queriam refazer o conceito de casamento como a união entre homem e mulher, por exemplo. Não estavam nessa desconstrução das instituições. E naquele tempo nós invadíamos o mundo com a mensagem do Evangelho, pregando, aguerridos, missionários. Mas hoje nós estamos vendo o contrário. Parece, entre aspas, que o mundo é que está enviando missionários para atacar a igreja. Em vez de sermos nós a chegar lá com o Evangelho de poder e a mensagem de arrependimento, são eles que, através de professores, estão tentando aliciar os nossos filhos. Começaram pelas universidades, desceram para o ensino médio, já estão no ensino fundamental, tentando negar a criação, entrando pelos filmes, pelos desenhos animados,
tentando entrar na nossa casa, invadindo, irmãos. E nós temos que lutar. Chegou a hora, irmãos, que não tem opção para a igreja. Chegou a hora de lutar. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestes. Os profetas confrontavam as autoridades de suas épocas, que estavam patrocinando o pecado e fazendo leis iníquas. A igreja tem que ser uma comunidade profética, que ergue a voz, contra esses poderes malignos, sejam eles midiáticos, políticos, educacionais, ou que pretextam ser educacionais. A igreja tem que reagir. Nós temos a armadura de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Por trás disso daí, irmãos, tem casta de demônios, mas casta de demônios sai com oração e jejum. É hora de entrar na luta, é o que Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo de número 1, o texto que eu escolhi para essa mensagem. No verso 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Ande de acordo com o Evangelho, meu irmão. Ande de acordo com o Evangelho. Cuidado com falsos pregadores da internet, que estão dizendo que crente não é para dar dízimo, patrocinando a avareza, mascarado de fidelidade ao Evangelho, dizendo que dízimo era da lei, quando Abraão deu dízimo antes que houvesse lei, Jacó deu dízimo antes que houvesse lei. Em Hebreus 7, a Bíblia diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi a um sacerdote chamado Melquisedeque que Abraão deu dízimo, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Glória a Deus. Cuidado com essas pessoas da internet que pregam o esquerdismo, que defendem a invasão do Estado sobre a igreja e sobre as liberdades individuais. Vamos nos pautar pela Escritura Sagrada. Glória a Deus. Pelo assim diz o Senhor. Vamos nos portar dignamente do Evangelho. Eu falei de um texto que diz que nós não temos vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas que o Evangelho também não tenha vergonha de nós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aleluia. Paulo diz: andem dignamente. Quer eu esteja aí para ver o que vocês estão fazendo, quer eu esteja ausente. Nunca essa palavra foi tão necessária, irmãos. Porque hoje o pecado está dentro da sua casa em forma de tentação pela internet. Nunca o diabo criou um caminho tão fácil para você pecar às ocultas. Com um computador, com uma identidade anônima. Mas eu quero dizer uma coisa: aquele cujos olhos são como chama de fogo está lá. Paulo diz: andem dignamente do Evangelho, para que quer eu vá, quer eu esteja ausente, eu ouça acerca de vós. Que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Meus irmãos, a igreja tem que estar unida, porque nós estamos sob ataque. É a pior hora para causar confusão, divisão. É a pior hora para desanimar um ao outro, porque nós estamos sob ataque. Então vamos ter um mesmo espírito, vamos ter o mesmo ânimo para lutar pela fé do Evangelho.
Eles querem destruir a nossa fé. Eles querem tirá-la dos nossos filhos. Eles querem calar a expressão da nossa fé. Eles querem pôr mordaças nos pregadores. Eles querem que você adapte a mensagem. Mas chegou a hora de lutar. Combater com o mesmo ânimo. Judas, lá na sua epístola, Judas diz: irmãos, eu queria tanto escrever para vocês sobre a nossa comum salvação. Era tão bom nesse momento eu escrever aqui uma teologia sobre a nossa salvação, dar aqui uma boa aula de escola dominical. Mas quando eu estava pensando em falar sobre isso, eu vi que é necessário a gente batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque tem aí gente maligna se introduzindo no meio de vocês, negando a soberania de Cristo, convertendo em dissolução a graça de Deus. Meus irmãos, eu sei que tem muita coisa boa e importante para falar, mas urge que a gente ouça uma mensagem de convocação para a batalha. Porque agora chegou a hora de lutar com oração, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com coragem. Chegou a hora de ser corajoso, de ouvir a palavra lá de Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Como diz em Isaías, vocês de joelho tremente, agora se equilibrem. Chegou a hora que o aleijado tem que andar. Tem que se firmar, irmãos. Porque não tem tempo para resmungo e para vitimização no campo de batalha. Eu digo na minha igreja, eu digo: irmãos, muitos aqui perguntam: pastor, você tem angústias, você tem cansaço, você tem momentos emocionais difíceis? Eu digo: tenho, e como tenho? Mas eu vou adiante, me arrastando, me rasgando, gemendo. Mas eu sou um soldado, irmãos. Eu sou um soldado. Deus não tem nada a ver com meu estado emocional, minha disposição com o que eu acordei hoje, se eu estou cansado ou não estou cansado, se eu estou angustiado ou não. O meu negócio é cumprir ordem. E a ordem é para ir à batalha, é para sair à batalha. Vá gemendo, vá se arrastando, mas batalhe. Houve um pregador no passado chamado David Brainerd. Quem leu o diário dele, que foi publicado por Jonathan Edwards, o avivalista, que era pai da noiva dele, ele não chegou a casar, morreu antes. Quem lê o diário, irmãos, é angustiante ler o diário, porque o homem era melancólico demais. Ele dizia: eu não sou nada, eu não consigo nada e tal. Era uma angústia naquele homem incrível. Jonathan Edwards, no prefácio ao seu diário escrito no século XVIII, ele diz assim: olha, não atentem muito para o que ele diz os seus gemidos, porque ele tinha um problema, o Jonathan Edwards diz desse jeito, um problema psicológico. Ele tinha uma melancolia crônica. Mas, irmãos, o bom não é quando você lê o diário, não é quando você sabe o que ele fez. Ele foi missionário entre os peles vermelhas, ele ganhou as tribos inteiras para Jesus. Aquele homem gemia de noite e acordava de manhã para pregar o evangelho. Glória a Deus. Charles Spurgeon, ele tinha gota. Quando ele tinha crise, ele ficava tão abatido que ele passava meses sem pregar. E ele caía em melancolia profunda. Tinha gente que dizia até que ele sofria de depressão devido à dor, ao sofrimento físico nesse momento. Mas aí ele esperava aqueles dias, que era sempre um tempo determinado para se recuperar, e voltava ao púlpito. Aleluia. O problema dos homens do passado, irmãos, e os de hoje, é porque os de hoje, quando tem um problema assim, para! Nós somos seres frágeis, nós temos emoções. Paulo disse: eu tive fraqueza, temor. Normal. Mas enquanto se ajeita isso, continue lutando.
Nós não podemos parar, nós somos chamados para uma guerra, nós somos soldados no campo de batalha. O mundo de hoje tem uma perseguição mais astuta à igreja. Porque o mundo de hoje não chega para um crente e pede para ele negar Jesus, não. Eles não pedem, não. É tão sagaz que eles dizem, não, é bom que você tenha religião. É bom que você goste de Jesus. Mas você tem que mudar os seus conceitos. Aí o mundo tenta lhe aliciar para pensar mundanamente. Você, na verdade, está negando o evangelho e negando a Cristo, mas você pensa que ainda é um cristão. Porque o mundo faz igual a cupim, né? Aquele cupim que vai comer na madeira por dentro, deixa só a casca do lado de fora, um dia você aperta lá e quebra. O mundo quer que você mantenha só a casca de que é cristão, mas ele quer tirar tudo de cristão de dentro de você. E diz a Bíblia lá em Timóteo o seguinte, veja só. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Para quem Paulo disse isso? Para uma igreja? Não, para Timóteo, para um pastor. Tempo trabalhoso para pastor. Difícil para pastor sério. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. O mundo de hoje não é como o Império Romano, não. Chega lá e diz, negue a Cristo. Isso não funcionou, não. Porque aí o crente, opa, negar Jesus, não. O mundo de hoje seduz. Não, você não vai negar Jesus, não. Você vai aceitar só que casamento não é só daquela forma que está lá no Gênesis, tem essa outra forma aqui. Não, você não vai negar Jesus, não. Você vai apenas não considerar isso pecado, você vai apenas guardar a sua fé lá para a sua casa. Eles querem só que a gente fique com aparência de piedade e o resto igual a eles. Cuidado, irmãos. Ou nós somos crentes com casca e miolo, ou nós não vamos ser crente de jeito nenhum. Eu quero ser crente é com tudo. Aleluia. Não é só aparência, não. Não é só casca, não. E o vosso espírito e alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Paulo diz aqui a Timóteo ainda, no capítulo 2 Timóteo, agora do capítulo 4. Paulo diz no verso 1, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo diz, olha Timóteo, vão vir esses dias trabalhosos e agora eu conjuro-te, eu chamo-te a juramento, a compromisso militar, diante de Deus, vem cá. Eu te chamo a compromisso militar, diante de Deus e do Senhor Jesus que vai julgar os vivos e os mortos. Olha o versículo 2, que pregue a palavra, tu vai pregar a palavra. Tu não vai pregar o que o povo ouvir, não, vai pregar a palavra. Instes a tempo e a fora de tempo. Vai pregar quando for tempo e vai pregar quando for fora de tempo. Ah, como eu tenho saudade, irmãos, daqueles crentes chatos que o povo dizia, esse homem não pode parar de falar de Jesus, só fala em Jesus toda hora, é toda hora Jesus. Que pregues a tempo e fora de tempo. Redárguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É o tempo, a pessoa não quer deixar de se dizer cristã, ela quer arranjar um mestre que pregue para ela o que ela quer e ela possa continuar se considerando cristã. Hoje é um tempo difícil até para ter disciplina na igreja, né? Um pastor de disciplina, a pessoa atravessa a rua e encontra uma igreja lá que aceita o pecado dele.
Mas a igreja verdadeira não quer saber disso, ela vai disciplinar. Tem igreja aí para todo tipo de pecado. Tem pastor aí, vendedor de paz de consciência. Ele prega o que a pessoa gosta de ouvir, desde que a pessoa contribua. Tem gente, irmãos, que às vezes está na igreja certa, quase que a mão dele não sai do bolso para dar uma oferta. Aí ele vai para uma igreja iliberal que permite tudo, só falta dar o carro dele, a casa, para lá. Por quê? Porque ele está pagando pela paz de consciência no pecado lá. Porque o pastor está dizendo para ele, aquilo ali não é pecado. Ele botou tudo para não ser pecado. Tendo coceira nos ouvidos. Mas Paulo diz aos Filipenses que nós temos que lutar pela fé do Evangelho. Filipenses 1, então, diz agora, continuando no versículo de número 28, em nada vos espanteis dos que resistem. Uma das coisas mais tentadoras do nosso tempo é o espanto, né, irmãos? Tanta resistência ao Evangelho hoje, a gente realmente tem vontade de se espantar, mas Paulo diz, olha, não se espante não. Para eles é sinal de perdição. A gente vê os eventos hoje mostrando que Jesus está próximo, Israel voltou para a sua terra, o mundo está igual a Sodoma e Gomorra, o Império Romano se reconstruiu na União Europeia, o domínio sobre todo mundo está havendo com essa pandemia aí, um controle absurdo sobre a individualidade das pessoas. Está tudo pronto. E o mundo nos resistindo. Não se espante não. Para eles é sinal de que eles vão ficar para a grande tribulação, que já está chegando para eles. Está chegando. Glória a Deus. Está chegando para eles a grande tribulação. Mas Paulo diz, mas para vós isso é sinal de salvação. Aleluia. Está apertando, meu irmão. O cerco está apertando. Não se desespere, não. Se o cerco para nós está apertando, é porque o juízo está chegando para eles. E a nossa salvação também. Olhai para o céu, porque a redenção está próxima. Salvação aqui não é a salvação da condenação e o perdão de pecados que a gente já tem, não. É a salvação final. A Bíblia diz, Jesus aparecerá aos que o aguardam para a salvação. Mais adiante em Filipenses diz, aguardamos do céu um Salvador. Ele virá como Salvador do corpo, para transformar o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória. E aí haverá a ressurreição dos crentes, haverá a transformação dos vivos, e nós subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Tinha um hino do Cícero Nogueira de antigamente, numa época que o Brasil sofria grande inflação, que ele dizia, deixa subir, custo de vida e tudo enfim, é fim dos tempos, é necessário se cumprir, e quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a igreja também vai subir. Se está apertando, irmãos, é porque está chegando a hora de entrar na arca. Está chegando a hora de sair de Sodoma. Está chegando o juízo para este mundo, mas salvação para a igreja! Aleluia! E Paulo diz assim no versículo de número 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Sofrer por Jesus é uma bênção. É um dom de Deus crer nele, e é um dom de Deus padecer por ele. Os primeiros apóstolos saíram louvando a Deus por terem sido achados dignos de sofrer por amor a Jesus. É um privilégio, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus em Mateus 5, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas Pedro diz: bem-aventurados serão vocês quando vocês forem vituperados. Nessa hora vai repousar sobre vocês a glória de Cristo. Na hora que rangeram os dentes contra Estevão, o seu rosto estava brilhando como o de um anjo. Na hora que as pedras o atingiam, ele via o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia! Conformando-nos com Ele na sua morte, para que também nos conformemos com Ele na sua ressurreição, participando das aflições de Cristo. Quando você estiver no vale da sombra da morte, Ele estará lá com você. Vos foi concedido não somente crer nele, mas padecer por Ele. Tem crente que crê acertadamente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas não é porque ele quer estar logo com Jesus, não. É porque ele não quer passar pela grande tribulação. Eu quero dizer uma coisa. Se você acha que na grande tribulação você negaria a Jesus, você não está pronto para subir antes dela. O crente vai ser arrebatado antes da tribulação, não porque ele teme qualquer tribulação, mas porque a tribulação é juízo de Deus contra este mundo. Porque é para os povos e para a restauração de Israel, não para a igreja. Mas o crente que sobe é o crente que, se ficasse, iria glorificar a Deus na perseguição e no sofrimento. E Paulo diz no versículo de número 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. É importante que pastores e obreiros estejam nesse combate para poder dizer isso para o povo. Olha, tenham o mesmo combate que vocês estão vendo em mim. Tenham o mesmo combate. Meus irmãos, Paulo diz que quando ele foi preso, ele diz no começo da carta aos Filipenses, isso despertou os irmãos para pregarem corajosamente mais ainda. Nada pode fazer o mal a nós. Quando prenderam Paulo, Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Se Paulo estivesse solto, ele não teria escrito as cartas. Teria pregado para muita gente naquele tempo. Mas preso, escrevendo as cartas, ele está pregando até hoje para nós aqui. Quando parece que a igreja está perdendo, ela está ganhando. Porque Deus está no comando. Seja obediente, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis, está em mim. Seja firme, crente. Lute, seja um campeão de Deus. Pregue o evangelho. Confronte os poderes deste século. Esteja pronto para padecer por Cristo. Glória a Deus. Mas nunca desespere. Quando parece que o cerco está apertando, isso é sinal para o mundo de perdição, para nós de salvação. Lute olhando para cima. E Estevão não sentiu pedradas, porque ele disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Lute olhando para cima, porque a qualquer momento aquele que há de vir virá. A trombeta vai soar. Nunca deixe de ter no seu coração o grito: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.